Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Estamos aqui, é um cenário antigo, mas estamos na casa nova. E para quem tem me acompanhado no Instagram sabe que eu mudei de apartamento tem 2 semanas, eu acho que fez agora 2 semanas. E assim, foi um caos, gente, para mudar. E aconteceu várias coisas, eu queria dar esse testemunho para vocês. Eu sempre posto devocionais lá no meu Instagram e falando sobre Deus, e eu queria contar um testemunho de como foi que eu achei esse apartamento, como que eu cheguei até aqui, como que as coisas aconteceram, por que que eu mudei, e também para falar um pouco sobre o agir de Deus, né? O jeito que Deus tem... Como que ele tem agido na minha vida, né? O que ele tem feito, e pra gente ficar mais atento, assim, mais sensíveis aos sinais que o Senhor dá na nossa vida, tá? E eu já queria dizer pra vocês que eu tenho dificuldades em perceber os sinais de Deus, tá? Então vocês podem olhar pra mim e falar assim, a Natália tem, sei lá, ela é muito ligada a Deus, muito tudo. Sim, eu sou. Só que eu ainda tenho muita dificuldade em perceber os sinais dele. É uma coisa que eu sempre falo com as minhas amigas. Eu falo, meu, como que você ouve? Como que você percebe todas essas coisas? Eu não ouço a voz de Deus, eu não vejo ele falando comigo, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Meu Deus, tô cansada. Só que eu percebi esses tempos, e aqui contando pra vocês eu também percebo, né? São coisas que, ó, eu tô falando uma coisa que... eu já tô percebendo algo assim, eu acabei de mudar tudo, entende? Então isso aqui vai ser um bate-papo, eu não vou fazer muitos cortes, porque eu quero contar esse testemunho, tá? E cada vez que eu falo, eu percebo mais o agir de Deus, e eu percebo coisas que antes eu não percebia. E eu queria passar pra vocês, né, contar pra vocês esse testemunho do meu apartamento, porque eu vi Deus nos mínimos detalhes, e eu vi ele agindo, eu vi ele fazendo muito por mim, e mais do que eu pedi, mais do que eu sonhei, mais do que eu imaginei, e Deus age muito na nossa vida. E aí, foi o seguinte... Ai, acabei de entortar as folhas da minha Bíblia. Enfim, vamos lá. Gente, foi o seguinte, eu moro em Maringá, todo mundo já sabe, mentira, não é todo mundo que sabe não, mas eu moro em Maringá. É uma cidade que fica a 70 quilômetros de Cianorte, onde meus pais moram. Eu vim aqui fazer cursinho, fiz minha faculdade e continuei por aqui. Então já tenho 8 anos que eu tô em Maringá e que eu moro sozinha. Eu morei 1 ano com uma amiga, 2 anos com a minha prima, e já faz esse tempo aí que eu já tô morando sozinha. E eu morava num apartamento que ele era 1 quarto, sala e cozinha. Ele tinha acho que 25 metros quadrados. E assim, gente, quando eu encontrei esse apartamento, ele foi perfeito, perfeito. Porque eu já contei isso no meu Instagram também, mas eu vou contar aqui, né? Foi perfeito, porque eu e minha prima, a gente já não tava mais se dando muito bem, aconteceu alguns problemas. E graças a Deus hoje a gente voltou a ser amiga, mas nós ficamos anos e anos sem conversar. E aconteceu alguns problemas e eu já não estava mais aguentando ficar lá, e até que a gente decidiu separar. E aí eu precisava de um apartamento rápido. Meu pai, ele não queria que eu saísse do meu apartamento, que eu deixasse de morar com alguém e fosse morar sozinha. Por quê? Ele achava que eu poderia entrar em depressão. Meu irmão morou 1 ano em Maringá também, sozinho. E ele não gostou, ele não chegou a entrar em depressão, mas ele não gostou, ele odiou, aquilo fez mal pra ele. E meu pai tinha medo que isso acontecesse comigo também. Talvez por eu ser mulher, né, a gente tem esse preconceito. A gente não, né? Meus pais têm, que assim é mais frágil, mais sensível, mas isso é de pessoas, não determina se você é mulher ou homem, tá? Então, mas meu pai acreditava que eu poderia entrar em depressão, morando sozinha, ou que eu poderia precisar de alguma coisa e ninguém me ajudar, sabe? Isso são coisas reais, né? Eu moro sozinha, pô, se eu ficar muito mal aqui, eu vou ter que ligar pra alguém e tudo mais. E ele, por estar longe, ele tinha essa preocupação comigo aqui. E quando eu decidi mudar, eu contei tudo pros meus pais, eu falei assim, olha, eu vou mudar, é isso, eu tava no meio da faculdade, eu vou morar sozinha, eu não vou procurar mais alguém, eu preciso morar sozinha, eu quero morar sozinha. E não tinha muito o que ele fazer, a situação minha e da minha prima já tava bem tensa, já fazia 1 ano quase, que a gente tava assim, meio guerrilhando ali. E aí meu pai falou assim, tá bom, né, não tinha o que fazer. E eu comecei a procurar apartamento, e eu não achava apartamento, não achava nenhum
que fosse onde eu queria, porque eu tinha carro, não lembro já se eu tinha carro, mas eu queria no centro, e eu morava ali no centro, eu queria no centro, que o preço fosse compatível com aquilo que eu podia gastar, né, aquilo que meus pais podiam pagar, porque meus pais pagavam minhas coisas na época da faculdade, e aí eu travei. Que eu podia pagar e que fosse, assim, um tamanho legal, um lugar legal e etc. Gente, eu lembro até hoje, assim, foi um dos últimos apartamentos, eu já tinha ido em milhares de imobiliária, pegado chave e tal, e não sei o que. E aí, a hora que eu entrei no meu apartamento, eu simplesmente me apaixonei. O antigo. Eu me apaixonei, mas eu nem era crente, sabe? Eu cresci em igreja católica, mas eu nem era crente, então eu nem tava, tipo, orando, nem nada. Mas assim, Deus me entregou o apartamento, porque eu estava muito mal na onde eu tava com a minha prima. E assim, foi um apartamento, eu peguei, fechei do tamanho que eu queria. Era 2 quadras de distância do meu antigo apartamento, que eu morava numa localidade muito boa em Maringá, tipo no centro. Então tinha tudo perto. E assim, foi perfeito pra mim, eu tava perto dos meus amigos, todo mundo morava ao redor, o apartamento, a vista era linda, e todo mundo sabe que eu posto um monte no Instagram, eu postava, né, da antiga casa, e eu me apaixonei, foi assim, incrível, e eu achei que eu realmente iria sair daquele apartamento só quando eu fosse casar, ou se eu fosse mudar de Maringá. Mas enfim, o tempo se passou, eu fiquei lá 5 anos, né, 5 anos eu fiquei nesse apartamento. E de um tempo pra cá, eu comecei a gravar meus vídeos, fiz esse cenário aqui todo, né? Então esse cenário aqui eu fiz porque eu precisava da iluminação natural, né? Porque eu não tenho nada assim, então a iluminação é sempre melhor, a natural do dia pra gravar meus vídeos. E a sacada, ela dava direto na minha sala, então ficava aquela coisa feia atrás. Por isso que eu criei esse cenário, essa é a história desse cenário. Eu criei ele por conta disso, porque eu pegava a iluminação natural, conseguia gravar meus vídeos, a qualidade ficava muito melhor com essa iluminação e tampava o fundo, né? Tampava minha sala. E beleza, isso ficou no meio da minha sala. Então minha sala já era uma minúscula. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando esse cenário, acho que pega um pouco, tipo, minúscula. Então começou a ficar coisa assim, tipo, esse cenário, aí uma mesa, aí mais o sofá, e mais não sei o que, ficou cheio de coisa. Isso entrou a pandemia. E eu falei assim, ah, meu, eu não vou sair desse apartamento agora, porque eu vou ter que pagar pintura, vou ter que pagar todas as coisas. E, tipo, agora não é o momento de gastar, eu não sei, as coisas não estão tão estáveis, eu não sei como que vai ser depois, então não é o momento de eu gastar agora pintando apartamento, saindo, alugando outro, fazendo conserto. A gente sempre tem que fazer esses reparos quando tá na imobiliária. E eu falei, agora não é o momento. Nisso, meu pai também não... Tipo, ele nunca falava do meu apartamento. Ele, tipo assim, beleza, meu apartamento tá lá, mas ele nunca falava. E aí, e ele que pagava o aluguel do antigo apartamento. Então ele pagava até isso, porque debitava lá na conta da minha mãe. Eu já me propus a pagar várias vezes no outro apartamento. Ele não quis, ele falou assim, não, o aluguel eu pago, já tá aqui no meu nome e tudo mais, então beleza. Então meu pai pagava o meu aluguel. E aí, a gente aqui conversando, aí um tempo ele veio pra cá, teve um dia que ele veio pra cá e ele foi lá no meu apartamento. Pra vocês terem ideia, meu pai, gente, ele não pega, ele odeia viajar, até pra cá, entendeu? Acho que foi a segunda vez que ele tinha ido na minha casa em 5 anos que eu morava naquele apartamento. Pra vocês terem ideia. E aí ele acabou que ele foi lá na minha casa, ele não lembrava mais, olhou e ele falou assim, eu não gosto desse apartamento. Eu falei assim, por que você não gosta? Tipo, é maravilhoso, tipo, tá que tem um monte de coisa, mas... é perfeito, eu moro sozinha, né? Porque ele disse, eu não gosto desse apartamento. Você vai ter que, sei lá, não gosto. Começou a falar que ele não gostava do apartamento. Um belo dia, eu tava no telefone com ele, era dia dos pais, eu lembro, era dia dos pais. Eu tinha ligado pra dar feliz dia dos pais, que eu estava em Maringá. E a gente conversando sobre outros assuntos, ele falou assim, Natália, você viu que teve um reajuste no seu aluguel? Eu falei assim, não. Ninguém me avisou nada, não mandou nada, e como eu falei pra vocês, já cai direto na conta da minha mãe. E aí ele falou assim, não, ele falou assim, sim, aumentou acho que em torno de R$150 no meu aluguel, no passado. E eu falei, como assim? A gente tá no meio da pandemia, o cara quer fazer reajuste de preço, sendo que na pandemia uma galera conseguiu, tipo assim, pagar metade, sabe? E meus pais trabalham com aluguel.
Então, meus pais, eles teve que, tipo assim, vários imóveis de pessoas, assim, que não estavam vendendo muito, meu pai cortou na metade o aluguel. Ó, então a gente tá na pandemia, metade. Tinha muitas imobiliárias, muitas pessoas que alugam apartamento, conseguiu diminuir o preço durante a pandemia. E o meu aumentou, eu falei assim, não. Peguei e entrei em contato com a imobiliária. Falei assim, ó, teve reajuste de preço, fala com o dono, pelo amor de Deus, vai tirar R$ 150 no meio da pandemia? Eles falaram, e ele falou assim, ó, o dono não aceitou tirar o reajuste. Vai ficar com o reajuste. Eu falei, nossa, tô de cara, velho, tô de cara. Eu falei pro meu pai, ele falou assim, vai ver outro apartamento. Aí, na verdade, teve um ponto aí também, né? Que ele falou isso, aí ele falou que não gostava do meu apartamento, aí eu não iria mudar porque ia ter que pagar tudo. E aí veio esse ponto crucial que ele não ia ter reajuste. E eu lembro, gente, tava chovendo muito em Maringá, muito em Maringá. Agora já entra outra história, foca aqui. Muito em Maringá, muito em Maringá. E aí eu tava em quarentena, assim, porque eu achava que eu tava com Covid, mas eu acabei que eu não estava, mas eu fiquei uma semana em casa. Foi o período que eu gravei os vídeos também da maratona aqui do canal. E nesse período, eu tava olhando meu Instagram, não sei o que. E aí eu vi uma amiga minha, na verdade ela não era minha amiga, hoje ela é minha amiga, a Isabela. E ela tava morando em Maringá, eu conheço ela desde criança, mas a gente nunca foi próxima, nunca foi amiga, inclusive a gente nem se dava bem quando a gente era criança. E ela se formou em odonto e tinha ido morar em Santa Catarina e tinha voltado esse ano. E eu tinha ela no Instagram, mas nunca conversamos. Eu peguei e respondi um stories dela, falando assim, nossa, eu quero colocar botox, boca, nem lembro o que era, vamos marcar uma avaliação? Ela falou assim, nossa, vamos, eu tô em Maringá, não sei o que, vem atender, e a gente conversou aí. Passou um tempo, ela me mandou assim, Nath, quando você vier aqui, a gente pode visitar um imóvel, porque a gente vai reformar um imóvel para fazer o consultório odontológico. E eu queria que você desse uma olhada. Então, o dia que você vier para consulta, você pode, a gente pode marcar e ir lá depois? Eu falei, claro, né, beleza. Fechou, né, vou me consultar, ainda vou pegar um trabalhinho, pananã. Fechou. Ela pegou e me mandou foto do imóvel. Ela não falou onde era, ela só mandou a fachada do imóvel, tá? Só isso, só tinha a foto. Isso estava marcado para outra semana. Aconteceu todo esse rolo no meio da chuva e eu fiquei ansiosa. E falei assim, meu, eu vou procurar apartamento. Aí eu já não queria, eu não gostava. Ah, teve um outro ponto, gente. Vamos dar uma recapitulada aqui. Uma recapitulada, tinha um outro ponto. Tinha uma coisa que me incomodava muito no meu apartamento, que era no centro. E eu morava no 13º andar. Então, quanto mais alto o som, ele propaga, assim, chega a tudo. E eu morava numa das avenidas principais de Maringá. E, gente, era muito, muito, muito barulho. Tipo, carro, era rota de bombeiro, aí era na frente de um semáforo, aí o povo ficava buzinando, e carro, e moto, 5 horas. E eu tava dormindo só com aqueles fonezinhos. E isso já tava me incomodando fazia muito tempo, mas eu também nunca tinha falado nada pros meus pais, não tinha falado nada. E quando meu pai falou que não gostava do meu apartamento, eu falei que isso me incomodava. E aconteceu tudo isso, eu falei assim, meu Deus, perfeito pra eu sair dessa localidade, né? Vou procurar outro apartamento, sair dessa localização aqui e vou para um lugar mais afastado. Eu tinha 2 lugares em mente. O primeiro, que é nesse lugar aqui onde eu tô, nessa zona, que é a zona 2 de Maringá. Pra mim é a melhor zona, fica uma quadra do Bosque 2, pra quem conhece aqui. Ela é mais afastada do centro, mas assim, é mais tranquila, é mais de boas, tem lugar pra estacionar, tipo, é mais residencial, não é tão centro, né? E beleza, e eu queria essa. Só que eu procurava na internet e não achava nada, tipo assim, apartamento pra alugar aqui, porque é uma área, até a zona 2, na verdade aqui chama Jardim Serra Azul. A zona 2, ela fica em volta da catedral e não pode ter prédios, então ali já para. Da JK pra cá, você já pode ter prédio, tá? Explicando aqui pra vocês, que eu gosto de contar com detalhes. Beleza. E aí eu queria aqui e eu falei assim, meu, eu vou sair, a hora que deu todo esse rolo, eu falei assim, eu vou sair de carro e vou procurar um apartamento, né, nessa zona, vou passar em frente e vou ver algum prédio, talvez não tenha no site, beleza. Saí na chuva à tarde, eu acho que era uma sexta ou quinta-feira, e a hora que eu saí, gente, eu tava passando em frente o imóvel que a Isabela tinha me mandado uma foto. E eu peguei e ia mandar uma mensagem pra ela. No que eu ia mandar uma mensagem pra ela, tipo assim, olha, achei o lugar, é aqui, que legal, é tipo, muito bom, velho, acabei de ver, enorme, passei, achei legal, ia mandar. No que eu peguei meu celular pra mandar isso pra Isabela, ela tinha
Ah, não, eu peguei, mandei a mensagem, falei, olha, passei aqui, não sei o quê. Aí ela falou assim, mas o que você tá fazendo, né? Tipo, tava caindo um mundo de chuva. Eu falei assim, meu, eu tô procurando apartamento porque eu vou precisar mudar e aí eu tô passando pra ver algum lugar. Aí ela falou assim, meu, me fala o jeito que você quer porque eu tô em fase de mudança e eu sei todos os apartamentos. Ou seja, ela já tinha procurado apartamento à torta e à direita em Maringá. E ela tava mudando, ela nem tinha mudado ainda. Eu falei assim, ah, meu, eu queria um de 2 quartos e queria mais perto dessa zona, não sei o quê. Ela falou, cara, nessa faixa de preço, ela falou assim, meu, o meu prédio eu tô pagando tanto, tem 2 quartos e fica em tal lugar, uma quadra do Bosque 2. Gente, simplesmente, ela descreveu o apartamento que eu queria. Eu falei, me manda foto. No que ela mandou foto do apartamento dela, eu morri. Eu simplesmente não passei mais em lugar nenhum e vim direto pra esse prédio. Vim direto pra cá. Ela falou assim, tem porteiro, vai lá e pergunta pra ele se tem algum lugar pra alugar. Né, porque geralmente o povo tem... Mano, eu vim direto, eu passei no negócio, mandei mensagem pra ela, ela me falou, eu, tipo assim, não vi mais nenhum apartamento. Eu simplesmente vim direto pra cá. E eu me apaixonei pelo dela, me apaixonei. Assim, eu falei assim, cara, é do jeito que eu queria. E no meu prédio passado, tinha 2 sacadas, uma na sala e uma no meu quarto. E assim, se acostuma com essas coisas. Eu falei assim, cara, quando que eu vou achar outro apartamento que tem 2 sacadas, uma no meu quarto e outra normal? Tipo, nunca, nunca. Tipo assim, eu nem pensei, eu nem cogitei pedir isso pra Deus, assim, mas era uma coisa que eu gostava muito e que eu queria, né? Tava dentro do meu coração isso, que eu gostava muito. Mas beleza, isso não era prioridades, óbvio.